paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Livro de Josué, capítulo 19. A segunda sorte caiu a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Sua parte estava situada no meio da de Judá. Tiveram por herança Bersabeia, Sabeia, Molada, Aser-Sual, Bela, Assem, Eutolade, Betu, Orma, Ciceleg, Bet-Marcabote, Aser-Susa, Bet-Lebaote e Saroém, 13 cidades com suas aldeias. Ain, Remon, Atá e Assã, 4 cidades com suas aldeias. Assim como todos os lugarejos nos arredores dessas cidades, até Balaate-Beé, que é Ramar do Sul, essa foi a parte dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. Essa parte foi tomada na porção dos filhos de Judá, que era grande demais para eles, e por isso os filhos de Simeão receberam a sua parte no meio de seu território. A terceira sorte coube aos filhos de Zabulon, segundo suas famílias. A fronteira de sua parte estendia-se até Saride, subia para o ocidente até Merala e chegava até Debacete, tocando a torrente que corre defronte de Jequinaã. De Saride voltava ao oriente para o nascente até o limite de Cecelete-Tabó, passava por Daberate e subia a Chafia. Dali passava pelo lado oriental para o levante até Gat-Ofé e até Etacassim, e chegava a Remon, prolongando-se até Noa. Dava volta em seguida pelo norte para Anatom e terminava no vale de Jeftael. Havia ainda Catete, Naalol, Semeron, Gerala e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Tal foi a parte de Zabulon, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. A quarta sorte coube a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo suas famílias. Sua fronteira era Jezrael, Caçalote, Sunem, Afaraim, Seom, Anarat, Dabarat, Sesion, Abs, Ramete, Enganaim, Enadá e Bet-Faces. A fronteira tocava em Tabor, Sensima e Bet-Sames, indo terminar no Jordão. 16 cidades com suas aldeias. Tal foi a parte da tribo dos filhos de Isacar, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. A quinta sorte coube a tribo dos filhos de Asser, segundo suas famílias. Sua fronteira era Alcate, Cale, Betem, Aksaf, Eumeleque, Amaade e Messal. Chegava pelo ocidente até o Carmelo e até o rio Labanate. Voltava em seguida pelo oriente para Bet-Dagon. Tocava em Zabulon e no vale de Jeftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel. Estendia-se pela esquerda até Cabu, Abdom, Robe, Amon e Caná, até Sidônia a Grande. Voltava depois para Ramá até a fortaleza de Tiro e ia para Ossa, terminando no mar pelo distrito de Aksibe. Havia além disso Aco, Afec e Roobe, 22 cidades com suas aldeias. Essa foi a parte da tribo dos filhos de Assé, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. A sexta sorte caiu aos filhos de Neftali, segundo suas famílias. Sua fronteira partia de Elefe, desde o carvalhal de Saananim, indo para Adame Neseb e Jabneel até Lecum, terminando no Jordão. Voltava depois pelo ocidente até Azinote-Tabor e atingia o Coca. Ao sul tocava em Zabulon, ao ocidente em Assé, ao oriente em Judá, perto do Jordão. Suas fortalezas eram Acedim, Sé, Emate, Recate, Genezaré, Edema, Arama, Assó, Sede, Edrai, Em-Assó, Gerom, Magdaléu, Orém, Bet-Anate e Bet-Samés, 19 cidades com suas aldeias. Essa foi a parte da tribo dos filhos de Neftali, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. A sétima sorte caiu à tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias. Sua fronteira compreendia Saraá, Estaol, Ir-Same, Salebim, Ailon, Getela, Elon, Tâmina, Acaron, Eutesse, Gebeton, Baalat, Jude, Bene-Baraque,
Gat-Remon, as águas do Jarcom e do Racon, com a terra fronteira Jorpe. O território dos danitas estendia-se para além dos seus limites, porque, tendo combatido Lesem, tomaram-na e passaram-na a fio de espada, entrando em sua posse, habitaram-na e deram-lhe o nome de Dan, seu pai. Tal foi a parte da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. Acabada a repartição da terra segundo seus limites, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma parte no meio deles. Por ordem do Senhor, deram-lhe a cidade que ele pediu, Taminat-Saraá, na montanha de Efraim. Josué reedificou a cidade e habitou nela. Essas são as partes que o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, junto com os chefes de família das tribos dos israelitas, repartiram por sorte em Silo, diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião, e assim acabar a divisão da terra. Livro de Josué, capítulo 20. O Senhor disse a Josué: dirá aos israelitas: separai para vós a cidade de refúgio, das quais vos falei por meio de Moisés, para que nela se possa refugiar o homicida que tiver matado alguém inadvertidamente, sem querer. Elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. O homicida poderá fugir para uma dessas cidades e, parando à entrada da porta, exporá o seu caso aos anciãos da cidade. Desse modo, o recolherão entre eles na cidade e lhe darão lugar em que habite no meio deles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porque matou inadvertidamente o seu próximo, sem que antes o odiasse. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da Assembleia e até que morra o sumo sacerdote que estiver em exercício naquele tempo. Então voltará o homicida para sua casa, na cidade de onde tinha fugido. Designaram sedes na Galileia, na montanha de Neftali, Siquém, na montanha de Efraim, e Cariate-Arbe, que é Hebron, na montanha de Judá. Além do Jordão de Jericó, ao oriente, designaram o Bossor da tribo de Ruben, na planície do deserto, Ramote em Galaade, da tribo de Gade, e Golã em Bassã, da tribo de Manassés. Tais foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel, e ao estrangeiro que habitar entre eles, a fim de que aquele que tivesse matado alguém inadvertidamente se refugiasse nelas, e não morresse pela mão do vingador do sangue, antes de ter comparecido diante da Assembleia. Continuação de Lucas, capítulo 12, dos versículos 8 ao 34. Digo-vos, todo que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos homens de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem, obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Quando, porém, vos levar às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constitui o juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhes esta parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: que farei, porque não tenho onde recolher a minha colheita? Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens, em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntaste de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Jesus voltou-se então para seus discípulos: portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles.
Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as minhas coisas, por que estáis preocupado com as outras? Considerai os lírios como crescem, não fiam, nem tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina, não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas, mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Salmo 39, dos versículos 14 ao 18. Comprazei-vos, Senhor, em me livrar. Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que procuram arrebatar-me a vida. Recuem e corem de vergonha os que se comprazem com meus males. Fiquem atônitos, cheios de confusão, os que me dizem, bem feito, bem feito. Ao contrário, exultem e se alegrem em vós todos os que vos procuram. Digam sem cessar, aqueles que desejam vosso auxílio, glória ao Senhor. Quanto a mim, sou pobre e desvalido, mas o Senhor vela por mim. Sois meu protetor e libertador. Ó meu Deus, não tardeis. Provérbios, capítulo 21, dos versículos 25 ao 31. Os desejos do preguiçoso o matam, porque suas mãos recusam o trabalho. Passam todo dia a desejar com ardor, mas quem é justo dá largamente. O sacrifício dos ímpios é abominável, mormemente quando o oferecem com má intenção. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que escuta sempre poderá falar. O ímpio aparenta um ar firme, o homem correto consolida seu proceder. Nem a sabedoria, nem prudência, nem conselho podem prevalecer contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que depende a vitória. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.